passada? Então, na aula passada, nós tínhamos trabalhado já o início, né, da discussão das representações. Tínhamos passado um certo tempo tentando fixar o conceito de representação. Então, a gente estava... A ideia é, nós já tínhamos estabelecido uma estrutura básica, que é a álgebra do grupo SUN, ou de qualquer grupo de número geral, a gente falou do grupo SUN, e em seguida a gente começou a pensar o que era o espaço de representações. Então, basicamente, né, o que nós tínhamos pensado é, a gente define o grupo SUN naturalmente pela representação que a gente chama de representação fundamental, que é a representação n-dimensional. Nessa representação, a gente tem um conjunto, então, de N2, né, menos 1 matrizes geradoras. Não preciso mais dizer que todas elas são hermitianas e de traço nulo. Essa é a característica da álgebra de SUN. Então, nós temos N2 menos 1 matrizes hermitianas, até matrizes geradoras, né, que já são hermitianas de traço nulo, a gente já sabe. Então, essas matrizes aqui, o grupo SUN, as matrizes são unitárias, mas os geradores não são unitários, os geradores são hermitianos. O que é unitariedade para o grupo vira hermitiano para o gerador, e o que é determinante 1 para o grupo vira traço nulo para o gerador. Então, nós temos um conjunto de geradores, vamos chamar assim, não sei se a notação que eu usei foi essa, mas geradores GA, GB são matrizes, né? Então eles satisfazem essa relação aqui, e nós temos dado as constantes de estrutura tanto do SU2 quanto do SU3. E esses objetos aqui, quer dizer, essa estrutura aqui, ela independe da representação. Qualquer que seja a ordem das matrizes, essa estrutura, que é a relação de produto básico, tem que ser satisfeita. Agora, a questão é, que ordens podem ter essas matrizes? Então, essas matrizes G, as matrizes geradoras, né, elas vão ter índices de linha e coluna. Então, aqui é o índice que rotula os geradores, quantos geradores eu tenho, e aqui cada gerador é uma matriz, né, hermitiano de traço nulo, linha e coluna J. Esse I e esse J, então, eles vão variar desde 1 até aquilo que a gente chama da dimensão da representação. Então, eu posso, no caso do SU2, por exemplo, nós temos as matrizes de Pauli, que são a representação 2 por 2, temos aquelas matrizes que eu dei na aula passada, 3 por 3. Então, ou no caso do SU3, por exemplo, nós temos as 8 matrizes de Gell-Mann, 8 matrizes 3 por 3. Então, isso aqui é a dimensão da representação. E a pergunta é, qual é a relação entre o grupo e a dimensão da representação? O que nós precisamos, então, ter ideia é a dimensão da representação, as possíveis, aliás, nem é a dimensão, mas as possíveis dimensões, né, quer dizer, as possíveis dimensões. A coisa é a dimensão do grupo, quer dizer, a dimensão do grupo é o número de parâmetros independentes, é o número de geradores. Então, no caso do SUN, são N2 menos 1 parâmetros independentes que caracterizam uma matriz de SUN, como a gente viu. No caso do grupo N, seriam N2 parâmetros reais. Aqui são N2 menos 1 parâmetros reais. E aí nós vimos que nós podemos sempre fazer uma expansão, né, do elemento gerador, né, da matriz, em função dos geradores, né, dos parâmetros dos geradores. A gente tinha feito mais ou menos isso, só para relembrar e quem tiver esquecido. A gente tem uma matriz genérica, uma matriz de SUN, ela pode ser então trazida para essa forma. Então aqui nós temos a álgebra, então aqui estão os geradores, e aí a gente viu, se essa matriz aqui é unitária, essa matriz aqui, colocando o I, ela é hermitiana. Se essa matriz aqui tem determinante 1, essa matriz aqui tem traço 0. Então nós estamos trabalhando, na verdade, no espaço de matrizes hermitianas, né, N por N, de traço nulo. E a gente viu que com isso a gente contabiliza N menos 2 menos 1 parâmetros reais. Se nós abandonamos essa condição de traço nulo, na verdade nós estamos abandonando a condição de a matriz ser especial, a gente vai para o grupo N. E aí nesse caso do grupo N eu perco essa condição aqui. Então nós temos N2, né, nesse caso aqui, não ter o traço, quer dizer, a matriz seu N, nós temos N2 parâmetros reais. E aí
Essa matriz ômega aqui, ela depende de N2 parâmetros independentes ou de N2 menos 1 parâmetros independentes. E aí a gente viu na aula passada que a gente expandia essa matriz da forma parâmetro gerador. Pegar essa matriz e dizer, vamos escrever essa matriz como sendo parâmetro gerador. Soma em A. A indo de 1 até N2 menos 1 ou A indo de 1 até N2. Então aí a gente associou os geradores. Essas são as matrizes geradoras. Agora, a questão é, nós fazemos isso para matrizes N por N, que é aonde a gente define o grupo S1. Mas a gente pode extrapolar essa álgebra para matrizes em dimensões mais altas, no caso do S1N. No caso do S2, a gente conseguiu ter matrizes 3x3 que satisfazem essa relação. No caso do S3, por exemplo, a gente partiu de matrizes 3x3, e aí a gente viu na aula passada que a gente poderia construir matrizes 6x6, podia construir matrizes de dimensão mais alta que satisfizessem essa mesma relação. Então, as possíveis dimensões, né? Várias representações, vou colocar assim, matriciais, né? Para os geradores. Se os geradores, se eu conheço as representações dos geradores, automaticamente eu conheço a representação do grupo, é só exponencial os geradores. Então, as possíveis dimensões das representações matriciais para os geradores devem ser fixadas para cada grupo SOE. Então, esse é o conceito de representação. Quando eu descobri que eu posso ter uma certa dimensão, eu vou para uma certa representação, então eu vou dizer que eu tenho uma certa dimensão da representação, vamos dizer, uma certa dimensão D. Então isso significa que eu vou ter os meus geradores GA, né, que são N2 menos uma matrizes, D por D. Matrizes hermitianas de traço nulo, D por D. E o IJ variando de 1 até D, que é D. Aí nós vimos na aula passada que, claro, o primeiro exemplo mais simples de todos é D igual a N. A gente começa com as matrizes N. Mas aí a gente entrou com a discussão do produto tensorial e a gente viu que poderia pegar, por exemplo, dois. Então, o conceito de representação está aqui. Eu tenho vetores V, um componente I, né? Vetores VI, nessa representação, que, sob uma transformação de S ou N, eles se transformam, né? Eles sofrem nessa variação aqui. Então, vai ser a matriz, vamos chamar a matriz S e J, de S ou N. Bem, o produto matricial. Então, isso aqui fixa uma representação n-dimensional. Essa representação com essas matrizes aqui sendo matrizes do grupo. Essas aqui não são da aula, são do grupo. Essas matrizes aqui são unitárias e com determinante 1. Então, podem ser expandidas em função dos geradores, né? Que são matrizes GA e J. E aí nós vimos que, fazendo um produto tensorial de duas representações, você pegar um vetor N e outro vetor N, construir lá a segunda linha convenção, a gente fixou que esse produto tensorial aqui ele é definido pegando esse vetor coluna e transpondo, fazendo o produto tensorial, um vetor linha, e aqui um vetor coluna, e aí a gente construiu uma matriz N por N, colocando esse vetor aqui. E aí isso a gente decompôs em duas partes, uma parte simétrica, e o seguinte, eu estou, para não ficar fazendo confusão de usar simétrico para a letra S, vou botar RJ como sendo a matriz de S aqui, e aí a gente decompôs esse produto aqui numa matriz simétrica, SJ, e numa matriz antissimétrica, AIJ. E aí, claro, uma matriz, a parte simétrica desse produto, eu tenho uma matriz N por N simétrica, que ela tem N mais 1 sobre 2 elementos. E temos uma matriz antissimétrica N por N, que tem N menos 1 sobre 2 elementos. Então, eu decomponho essas duas partes. E aí nós vimos na aula passada que a matriz que é simétrica, se eu souber essa transformação individual, eu sei as transformações individuais dos vetores, então essa matriz aqui, ao decompor uma matriz numa parte simétrica e numa parte antissimétrica, e depois, após a decomposição, se eu fizer uma transformação de S ou N, a parte simétrica e a parte antissimétrica não se misturam. O transformado da parte simétrica continua simétrico, o transformado da parte antissimétrica continua antissimétrico. Então,
Nós localizamos que nós podíamos ter duas representações distintas, elas não se misturam segundo SU3. SU3 não leva esse espaço de matriz simétrica, ou SUN, né? Não transforma um espaço no outro, ela segrega. Um espaço fica só com ciclo próprio, o outro também só com ciclo próprio. Então, com isso é que nós identificamos, né, dois espaços independentes que surgem a partir desse espaço aqui. Então, a gente representou isso dessa forma, a gente já vamos chamar então a representação fundamental desse box aqui, que tem dimensão n. Então, isso aqui significa um espaço vetorial complexo, né, de vetores com n componentes, onde as transformações de SUN se fazem, né, são apresentadas sob essa forma matricial. E aí, nós fazemos o produto tensorial, isso aqui seria o espaço V, por exemplo, isso aqui o espaço U, também é n-dimensional, e aí a gente convencionou, vamos tomar então esse produto antissimétrico, essas duas, a parte antissimétrica aqui e a parte simétrica aqui. Esses dois espaços são uma soma direta porque são dois espaços ortogonais. Uma matriz simétrica e uma matriz antissimétrica não se misturam segundo a SUN. Então aqui fica a parte simétrica. Esse espaço aqui tem dimensão n mais 1 sobre 2. E esse espaço aqui tem dimensão n mais 1 sobre 2. Vamos colocar desse modo. Então a gente já viu que, por exemplo, eu posso então encontrar matrizes SUN com dimensão n mais 1 sobre 2 ou geradores, né? Então eu posso encontrar geradores GA com índices de linha e coluna IJ, onde esse I e esse J, por exemplo, nessa representação aqui, eles vão desde 1 até n menos 1 sobre 2. Ou, então, essa representação aqui é que nós estamos chamando, por convenção, vamos representar desse modo aqui. E esse objeto, esses mesmos geradores, podem agora botar índices diferentes para não ficar com a mesma dimensionalidade, chamar aqui de alfa, beta, por exemplo. Eu posso ter matrizes, quer dizer, eu posso ter de novo duas, menos uma, matrizes com índices alfa e beta agora no setor simétrico, n mais 1 sobre 2, e essas matrizes aqui, tanto faz, essas quanto essas, satisfazem aquela mesma relação. Encontrar os mesmos sets. É isso aqui que caracteriza, então, uma representação redutiva. Certo? Agora, outros conceitos vão aparecendo aí. Vamos ver só uma aqui. Vamos particularizar, então, no caso do SU3, porque a gente tem algo mais. No caso do SU2, a gente vai ver depois que é particular demais. Então, vamos pegar o caso do SU3, que não é tão particular. E depois a gente particulariza para o caso do SU2 e generaliza para o caso do SU1. Então, vamos pegar explicitamente agora o caso SU3. Então, nós estamos falando de um espaço, estamos falando de matrizes hermitianos, traço nulo, 3x3. Então, esse nosso box fundamental aqui, a nossa representação, é a representação triplete. Então, eu tenho um triplete de SU3, tenho outro triplete de SU3. Então, isso significa que eu tenho um vetor U, um vetor V, com aquelas características de transformação. Aí a gente ganhou aqui essa representação aqui, que a gente chama de simétrica, que é a representação de dimensão 6, e essa representação aqui, que é o setor antissimétrico. Aqui eu formei matrizes simétricas, 3x3, e aqui matrizes antissimétricas, 3x3. Vamos só observar um contraponto com SON, só para a gente fazer uma comparação pequena. Vamos pegar o caso de SON, e vamos pegar o caso do SU, só para observar uma coisa. Imagine que eu pegue uma matriz de SON, um tensor, da mesma forma, de SON, um tensor simétrico, uma matriz simétrica. Nós já tínhamos visto na aula passada, quando a gente tem uma transformação, se o vetor se transforma naquela matriz que eu estava chamando de R, o produto tensorial vai se transformar em duas matrizes. A gente pode sempre colocar desse modo, R, S, R transposto. Né? Nós tínhamos visto isso através dessa relação. A matriz simétrica, S e J, ela vai se transformar como R e K, R, J, N, S, K, N.
Cada índice guarda a sua transformação. Se isso aqui é um produto, né? Se isso aqui é um linha I vezes um B linha J, esse U se transforma desse modo e esse V se transforma desse modo e eu junto U com V aqui para formar o S. Então essa transformação, se eu uso aqui a convenção de que isso aqui é linha e isso aqui é coluna, fica R, S, R transposto. Então se eu fizer uma transformação, se eu tirar o traço dessa relação, o traço de S' é igual a o traço de R, S, R transposto. Mas a gente sabe da ciclicidade do traço. E como a matriz é ortogonal, CSR, é uma transformação não unitária, mas é uma transformação ortogonal, o R transposto é o inverso do R. Então, na propriedade de traço, esses dois caras aqui se cancelam, dando a identidade. Então, por exemplo, o traço de um tensor simétrico é um invariante sobre S ou N. Se é uma transformação de S ou N, o tensor S muda, ele muda dessa forma, mas o traço dele não muda. Se eu fizer a mesma transformação para S ou N, tudo vai ficar igual. Essa lei de transformação aqui vai ser a mesma. Então, S', que é a matriz simétrica, ela vai ter essa transformação. R, S, R transposto. Só que no caso do S ou N, o R transposto não é o inverso do R. O inverso do R é o R da guerra. Essa matriz aqui não é ortogonal, ela é unitária. Então, no caso do grupo S ou N, o grupo S ou N não preserva o traço da matriz simétrica. Esse objeto aqui, essa matriz simétrica, que é essa representação aqui, ela realmente é uma representação irredutível. No caso do S ou N, não. No caso do S ou N, a matriz é simétrica, mas ela tem dentro dela alguma coisa mais simples do que ela, que é a invariante de S ou N, que é o seu traço. E aí a gente invoca essa relação. Toda matriz simétrica pode sempre ser escrita como uma outra matriz simétrica de traço nulo, mais a identidade vezes o traço da matriz. Né? Se a gente tivesse essa matriz aqui, é simétrica, se eu tirar um traço de ambos, e essa matriz é simétrica e N por N, se eu tirar um traço desse lado, eu vou ter traço de S. Se eu tirar um traço desse lado, eu vou ter traço de S tio, traço linear, mais 1 sobre N. O traço é um número, um escalar. Então, o traço de S continua um número, como se fosse uma constante, e o traço da identidade é N. Então, esse N cancela esse N aqui, então esse traço cancela esse traço, mas a matriz tem traço nulo. Então, sempre que eu tiver uma matriz simétrica, eu posso decompor essa matriz simétrica numa matriz simétrica de traço nulo, portanto, um grau de liberdade a menos, e jogo toda a informação do traço na diagonal. Simplesmente eu desloquei, deixei essa matriz aqui tem N mais 1 sobre 2 componentes, essa aqui tem N mais 1 sobre 2, menos uma componente, e a outra componente que eu tirei, que é o traço, está aqui. Só que no caso do S ou N, se essa matriz, se eu faço uma transformação de S ou N em cima de uma matriz simétrica, é claro que o transposto dessa matriz é igual a ela mesma. Basta tirar o transposto do lado direito, o transposto de S' é igual a S'. Então essa matriz é simétrica. Se eu fizer uma transformação de S ou N, essa matriz simétrica vai numa outra matriz simétrica. Só que o traço é invariante. Então a matriz simétrica de traço nulo, depois de uma transformação de S ou N, ela continua uma matriz simétrica de traço nulo. E o traço é invariante. Então o traço de S é igual ao traço de S'. O traço é invariante, então isso aqui não muda. Então, se isso aqui não muda, e esse traço aqui também não mudou, o traço é invariante, então essa matriz aqui continua de traço. Então, se eu faço uma transformação de S ou N em cima de uma matriz simétrica de traço nulo, ela continua simétrica de traço nulo. Então, o traço se separa da matriz. Então, são duas, no caso do S ou N, a matriz simétrica, ela não é uma representação irredutível, porque dentro dela existe algo menor do que ela, que é um múltiplo da identidade, né? Quer dizer, dentro de uma matriz simétrica, essa relação aqui, que é válida, em geral, vai, não estou falando de S ou N, vai para qualquer matriz simétrica. Qualquer matriz simétrica pode ser decomposta, n-dimensional, pode ser decomposta numa matriz simétrica de traço nulo, vezes a identidade, n por n, claramente. Né? Então, no caso do grupo S ou N, esse objeto aqui se transforma em si próprio, ele não ganha um traço quando eu faço uma transformação de S ou N. Quando eu faço uma transformação de S ou N, pode acontecer isso.
Uma matriz simétrica, se tem traço zero e eu faço nela uma transformação de S, o N, ela pode ganhar um traço, porque o traço da transformada não é o traço da matriz original. Então, do ponto de vista do SON, uma matriz simétrica de traço nulo não é uma representação irredutível. Ela ainda pode ser reduzida mais. Ela pode ser reduzida numa simétrica de traço nulo e separar a informação do traço aqui. Então, essa decomposição é invariante segundo SON, mas essa decomposição não é invariante segundo SON. Por quê? Porque aqui aparece uma matriz transposta, mas SON não é matriz transposta, não é matriz simétrica, não é matriz ortogonal, é matriz unitária. Então, essa matriz aqui do traço não cancela essa. Então, são pequenos detalhes que, às vezes, na hora de fazer um trabalho, você precisa estar atento. Você precisa construir o lagrangiano mais geral possível. Então, se é SON, se é SON, a gente pode ter mais vínculos na hora de construir. Então, eu estou chamando a atenção para esse fato. As matrizes simétricas, elas são representações irredutíveis de SON, mas não de SON. Então, no caso do SON, fica a matriz simétrica. Eu não preciso extrair um traço dela. Basta deixar a matriz simétrica que ela se fecha nela mesma e o traço não é um invariante. Beleza. Agora, será que eu poderia construir um análogo no caso do SON? Então, por exemplo, se nós pegarmos uma matriz, né, se nós fizermos, no caso do SON, por exemplo, nós fizemos o produto tensorial de U por V. Aqui. Se a gente pegar, então esse cara aqui está na representação 3, né? E esse cara aqui está na representação 3. Ambos têm as mesmas transformações. A matriz R é a mesma para os dois. Deixa eu apagar isso aqui agora. Vamos fazer, no caso, perdão que eu comecei S3 aqui, mas eu dei um stopzinho. Então, tudo que eu estou falando agora, do SON e do SON, é para N geral. Eu ainda estou no N geral. Vamos pegar, então, o caso do SON e vamos pegar a representação N-dimensional. Então, como a gente falou, então, eu tenho um vetor V, se transforma segundo uma matriz de SON desse modo. Mas vamos pegar agora o conjugado complexo dessa representação. Então, essa aqui é a representação que a gente chama de N. É esse tabuzinho. Vamos pegar o complexo conjugado dessa representação. Não é o hermitiano conjugado, é o complexo conjugado. E essa expressão aqui está me dizendo isso. V' IJ, V' IR, J, VJ. Em termos de elementos de matriz, né? Estou abrindo essa expressão em termos de elementos. Se eu agora tirar o conjugado complexo dessa representação, então a gente representa assim, vou pegar o conjugado complexo N star, ou, se a gente quiser, o box star. Isso é fundamental para a teoria de unificação do S, para o próprio SO3, a questão de definir o quarto e o antiquarto. Se eu pegar essa representação aqui, então vamos pegar o conjugado complexo dessa representação. V' star, não dá, é igual a R star, V star. Eu não estou tirando o conjugado hermitiano, por isso que eu não troquei a ordem, né, botando V dagger, R dagger. Eu tirei conjugado com complexo, elemento a elemento. Eu peguei isso aqui é uma relação complexa, eu tiro apenas o conjugado complexo sem transpor. Então vamos olhar para essa matriz aqui. Então, V' star está aqui. Então, essa matriz aqui é exponencial de, se essa matriz R aqui, ela é expandida em termos de geradores desse modo que nós temos colocado aqui. Então, aqui são os parâmetros, aqui são as matrizes, né? N por N, essa matriz aqui sendo apenas o conjugado hermitiano, os parâmetros são todos reais, e aqui eu vou ter o GA star. Agora, lembrando que essas matrizes são hermitianas, né? Então, GA dagger igual a GA. Então, se nós tirarmos o conjugado hermitiano, ou tirar o transposto dessa relação, o transposto do conjugado hermitiano me dá o conjugado complexo. O transposto da matriz fica o conjugado. Então, as matrizes, os conjugados complexos das matrizes geradoras, no caso do SON, nada mais são do que os transpostos dessas matrizes geradoras. Então, eu posso substituir aqui pelos transpostos dos geradores. Tá? E aí eu posso incorporar esse sinal menos aqui. Então, eu tenho uma outra representação onde os geradores não são os GAs, mas são os menos GAs transpostos. Então, nós temos agora uma outra representação
porque nós temos que computar isso aqui. Eu sei que GA, então isso aqui caracteriza a álgebra de SUN em qualquer que seja a dimensionalidade da matriz T. E aí, se eu transpuser essa relação, então isso aqui vai me dar GB transposto, GA transposto, igual a I, ABC, GC transposto. Então aí agora eu posso trocar a ordem aqui. Então se eu trocar a ordem, né, o comutador é simétrico, eu boto o A na frente do D. Então isso aqui me dá um sinal menos que eu transponho, trago para cá. E aí eu posso multiplicar essa relação, posso multiplicar esse cara por menos 1, esse cara por menos 1, que nada acontece. E trago esse menos 1 para cá. Então o que a gente observa é que esses geradores, com o sinal menos incorporados, eles satisfazem a mesma álgebra. Só fazer a troca. Esse cara vai em menos esse transposto, esse vai em menos esse transposto, esse vai em menos esse transposto. Então esses geradores definem uma representação. Eles satisfazem a mesma álgebra, são matrizes da mesma dimensionalidade, mas são matrizes independentes. Quer dizer, uma coisa é o gerador GA, outra coisa é o gerador GA transposto. GA transposto tem elementos, então o GA está, tem o conjugado complexo, portanto é uma coisa independente. Então nós temos uma outra representação, que seria essa representação aqui, complexo conjugado. Então é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Agora, vamos ver se eu faço o produto tensorial. Então vamos dizer que eu pegasse um objeto, né, então se eu pegar um objeto de uma representação e o outro objeto da outra. Imaginar, então se a gente pegar, por exemplo, o vetor 1, né, cuja transformação é essa aqui, a matriz R vezes U, então isso aqui é uma transformação de SUN na representação n-dimensional. Por exemplo, se eu pegar um outro vetor V, nessa mesma representação, então vai satisfazer essa relação, é a mesma lei de transformação. Vamos pegar, por exemplo, o conjugado, agora pegar o conjugado hermitiano dessa relação. Conjugado hermitiano dessa, então Dagger, R Dagger. Então é claro, se eu pegar esse produto aqui, né, Dagger V, transformar desse objeto aqui, vai ser o linha Dagger, então vai ficar do Dagger, R Dagger, aqui R e aqui V. Então isso aqui é um invariante. O Dagger V é um invariante. Óbvio, porque é o básico do que é a transformação de SUN. Mas suponhamos agora que eu queira criar um tensor TJ. Antes, nós criamos um tensor TJ pegando a representação 3 e fazendo o produto tensorial por um V, a mesma representação. Agora eu não vou fazer isso. Vou vou criar um tensor IJ, já que eu tenho duas representações distintas, uma que é 3 e a outra que é 3 estar, vou pegar um elemento dessa representação, vou pegar o UI e fazer um produto tensorial com os VJ estar. Construir esse objeto agora. Que é um objeto diferente desse. Então vamos olhar a lei de transformação desse objeto. Estou indo dentro do SUN, tá? Então se nós pegarmos, né? Tá? Então vamos construir esse, deixa eu retomar aqui. Então nós construímos esse objeto aqui, TJ, que é o produto tensorial, que é, vamos dizer, UI, VJ, está. Vou pegar isso aqui, no sentido do produto tensorial, né? Então eu fizer a transformação desse cara aqui, isso aqui vai ficar R, I, K, esse cara aqui vai ficar R, J, L, está. Aqui vai pegar o K, aqui vai pegar o VL, está. Então esse objeto aqui tem essa lei de transformação. R e K. Isso aqui então está formando para nós o que nós chamamos de TKL está. Então, TKL, perdão, esse é o nosso TKL. Então aqui eu vou ter um T e aqui nós vamos ter o LJ Dagger, né? Então tá aqui, JL, quer dizer, para eu poder fazer esse cara virar um produto matricial correto, já que aqui eu tenho RK, TKL, aqui é bom trocar a ordem para fazer o transposto. Então aqui vai aparecer o R Dagger. Então esse objeto se transforma desse modo.
Não é com transposto. Ou nada. Por quê? Porque quando eu defini esse produto tensorial, eu não defini o cara na representação N como o cara na representação N. Eu defini como um objeto na representação N e o outro objeto na representação N estável. Então foi o que eu tinha feito antes. Eu tinha feito N com N, por isso que aparecia só a matriz transposta, porque me faltava esse estável. Agora não, como eu desde o início já defini um objeto que é misto das duas representações, o estar está presente desde o início, então essa transposição ela pega o estar e vira o conjugado hermitiano. Então esse objeto, um objeto construído desse modo tem essa lei de transformação. E aí agora, se eu pegar o traço desse objeto, eu vou conseguir, na hora do traço, usando a propriedade cíclica, fazer com que R e R dagger se cancelem, dê identidade. E aí o traço é invariante. Então, o traço vai ser invariante, né, no caso de eu pegar esse tensor misto da representação N, né, com a representação N estável. Vamos só dar uma olhadinha como é que a coisa, por que a coisa também é automática. Quem é o meu vetor, se eu fizer o produto tensorial? Vamos botar aqui, se eu pegar U tensorial V estável, segundo a nossa composição do produto tensorial, nós pegamos esse vetor aqui na forma linha. Então, o 1, o N. E pegamos esse vetor aqui na forma coluna. V1 estar, Vn estar. Então, ao fazer o produto tensorial, nós estamos pegando esse segundo em cima do primeiro. Então, vai me dar aquela matriz N por N, como no caso anterior. Só que a gente pode observar que eu vou produzir na diagonal o 1 e V1 estar. Depois, quando eu pegar o elemento, o 2, né, vou botar ele aqui, vai ficar o 2 V2 estar. Então, no segundo elemento aqui, eu vou produzir V2 estar, o 2 V2 estar. Então, o que a gente está observando é que essa matriz aqui, que eu estou formando desse modo, a diagonal dela é justamente formada por o I, VI estar, o I, VI estar. Então, portanto, o traço dessa matriz nada mais é do que o dagger V. Então, o traço dessa matriz, que eu formei desse modo, nada mais é do que esse produto escalar, V dagger V. E isso aqui, obviamente, é invariante segundo SUN. Então, é por isso que essa matriz agora, no caso do SUN, né, eu tenho um invariante de traço, mas o invariante do traço não é o traço da matriz simétrica, é o traço da matriz composta como o produto tensorial dessas duas representações aqui. Está claro? A ideia é só para marcar a diferença, porque às vezes acontece isso. A gente está acostumado, no caso da rotação, ter o traço como invariante sobre rotações, e a gente generaliza isso para SUN. Então não é verdade. SUN, o traço só é um objeto invariante de SUN se a matriz for composta com uma perna na representação N e a outra perna na representação N estável. Então eu preciso juntar duas representações distintas para fazer o produto tensorial. Eu garanto que esse traço é invariante, por causa dessa lei de transformação. Então está chamada a atenção isso, né? Então, vamos voltar aqui agora. Que é, por exemplo, né, isso que acontece quando a gente faz, no caso da física hadrônica, no modelo Eichhoff-Gell, a gente compõe os mesons. Né? Os mesons, na verdade, são o quarto e antiquarto. Representação 3 para representação 3 está. Então, vamos colocar as coisas desse modo aqui. Estava querendo fazer alguma coisinha a mais aqui. Bom, então vamos ver, agora vamos observar o seguinte, no caso do SU3, então, em particular. Então, nós temos essa representação aqui. Se eu pegar um tensor antissimétrico, então a lei de transformação, vou pegar a lei de transformação. Pegando uma representação N com a própria representação N, então eu estou pegando isso, estou pegando o meu tensor TIJ, não sendo o I, VJ. Esse produto tensorial. Então nós vimos que T' se transforma em S por R, que é a matriz de SUN, e R transposto. Tá? Eu não tenho o complexo conjugado
que vai entrar no transposto para formar o W. E falta isso, então fica só o transposto também. Aí eu decomponho essa matriz numa parte simétrica, que se fecha em si própria, então o transformado do simétrico é simétrico, e o transformado do antissimétrico é antissimétrico. Se eu tirar o transposto dessa relação, vamos lá em a linha transposta menos a linha, porque esse cara aqui, o transposto dele é menos A. Então tá aqui, então, é o que a gente já sabia. Agora vamos nos deter aqui um pouquinho nesse caso. No caso, isso agora é particular para n igual a 3, isso é particular para SO3, e nós vamos generalizar depois para SON. Tá? Então, o que é particular para SO3? Vamos ver já já. Se eu pegar, então vamos observar, vamos pegar o objeto antissimétrico. Então eu tenho essa relação aqui. A linha IJ, R, I, K, J, I, A, K, cada índice se transforma. Só para relembrar, o que eu estou fazendo quando a gente faz uma representação, o que a gente está fazendo é uma transformação. Do ponto de vista da física, o que eu posso estar dizendo é, por exemplo, eu tenho os quarks, né? Ou o quark U, em 3 estados de cor. Então, eu estou fazendo uma transformação no espaço de cores. Então, se eu multiplicar 2 quarks, né, U, em situações de cores diferentes, eu sei como é que esses objetos vão se misturar. É isso que está me dizendo aqui. Do ponto de vista da física, isso é uma relação puramente algébrica, da álgebra linear. Mas do ponto de vista da física, o que eu estou fazendo aqui, eu estou mostrando que eu tenho objetos que compartilham o mesmo multiplete. Então, fazendo-se uma transformação, um objeto vai no outro. É como se eu tivesse um vetor em 3 dimensões. Se eu for para um sistema de referência, onde esse vetor só tem a componente Z, ele seja 0, 0, V, e aí quando eu faço uma rotação genérica de SO3, esse vetor vai no vetor genérico, vai no V1, V2, V3. Onde V1, V2, V3, eles vão ser função desse V. Então, um vetor que tem essa forma especial, ele se transforma num vetor mais genérico por rotação. E aí, essas componentes, elas se transformam entre si. Na verdade, isso tudo aqui se juntou para formar isso aqui. É o conceito de multiplete. Então, do ponto de vista da mecânica quântica, nós estaríamos falando de um sistema quântico com diferentes estados independentes, mas todos compartilhando a mesma energia. N estados independentes no mesmo nível de energia. No átomo de hidrogênio, isso seria, por exemplo, 2 estados degenerados para N igual a 1. Teríamos 8 estados degenerados para N igual a 2, no número quântico principal. Temos 18 estados degenerados para N igual a 3, que é um N por 3. Então é a degenerescência. São estados diferentes, compartilham a mesma energia, mas que por uma transformação da simetria daquele sistema, um se transforma no outro. É como se eles fossem indistinguíveis, porque um vai no outro. Não é essa que é a ideia. Esse está em jogo aqui, quando a gente fala que quer fazer a conexão com a física. Mas vamos lá. Se eu estou num espaço, essa matriz aqui é uma matriz o quê? Antissimétrica 3x3. Qual é essa aqui, né? Qual é a estrutura de uma matriz antissimétrica 3x3, mais geral possível? Se ela é antissimétrica, a diagonal é 0. Então, se ela é antissimétrica, ela vai ter um elemento aqui e esse elemento aqui. Vai ter esse elemento aqui e esse elemento aqui. Se ela ficar aqui, esse cara vai estar aqui. Então, a matriz antissimétrica 3x3, ela depende de 3 parâmetros independentes. 3 parâmetros independentes podem ser as 3 componentes de um vetor. Então, eu posso usar o símbolo de Levy-Tigre e dizer que uma matriz antissimétrica ela pode ser escrita dessa forma. RJ, DK. Isso significa que o elemento 1, 2 da matriz vai ser a componente Z do vetor. O elemento 2, 3 da matriz vai ser a componente Px do vetor. E a componente 3, 1 da matriz vai ser o elemento V. Então significa que eu posso sempre representar os 3 elementos de uma matriz antissimétrica 3x3 pelas 3 componentes de um certo vetor. Quer dizer, uma matriz, na verdade, ela carrega tantos graus de liberdade, uma matriz antissimétrica 3x3, ela carrega tantos graus de liberdade como um vetor. Então, o elemento 1, 2, tá? Isso aqui é o VZ, isso aqui é o menos VZ,
Isso aqui é 1 treta, isso aqui é menos VY, isso aqui é o VY, isso aqui é o VX, isso aqui é menos VX. Então eu posso dizer, uma matriz antissimétrica 3×3 é equivalente a um vetor. Então vamos usar essa relação, chama-se relação de dualidade. Dualidade no sentido de que um vetor em 3 dimensões é equivalente a uma matriz antissimétrica 3×3. Então vamos usar essa relação de dualidade. Então eu vou dizer que vou usar isso. Na verdade, essa matriz antissimétrica nada mais é do que um vetor de 3 componentes. Vamos explorar esse fato. Kappa, M, sei lá, L, e aqui vamos chamar de VL. Então eu estou identificando esse tensor antissimétrico que eu formei, quer dizer, a parte antissimétrica dessa matriz, eu estou dizendo que na verdade é equivalente a um gráfico. Eu estou usando a mesma letra aqui no meu contato dado. Tá certo. Então, na verdade, eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que W3, por exemplo, é o 1V2 menos o 2V1. WY é o 3V1 menos o 1V3. E o WX seria o 2V3 menos o 3V2. É isso que está aqui. Estou fazendo essa matriz, os elementos dessa matriz, estou ligando com isso aqui. Mas é essa relação que eu quero ver. Então, uma matriz antissimétrica 3×3 é equivalente a um vetor. Vamos ver essa relação, então, do ponto de vista do vetor. Então, o transformado desse objeto vai ser epsilon i j l w' l. Quando eu transformo essa matriz, esse cara aqui vai se transformar. Essa aqui é a matriz alinha. Então, a matriz alinha, ela vai trazer os vetores linha transformados. Estou transformando um tensor num vetor. E aí aqui vou botar o meu ponto, é isso aqui. R I K, R J N, epsilon K, N, N, W, L. Lembrando a vocês que a gente usa a convenção da soma. Índices que estão saturados no mesmo monômio, tem uma soma sobre eles. Então aqui eu estou somando o L de uma 3, aqui eu estou somando o N, o I e o R e o J estão livres, né? Eu estou somando K de 1 a 3, estou somando N de 1 a 3, eu estou somando L de 1 a 3. Tá joia? Vamos pegar essa relação aqui, esse índice aqui é livre, e J é livre. Nada me impede de pegar essa relação e multiplicar a esquerda, aqui a esquerda, por um epsilon P e J. Saturar com um epsilon P e J. E todo mundo se lembra que epsilon P e J, epsilon I J L dá 2 vezes o delta de Kronecker de PL. Então isso aqui vai dar 2 vezes essa saturação, eu estou somando I J, isso vai dar 2 delta de PL. Portanto, vai matar esse índice aqui, vai ficar W'P. Então, dessa vez transformação W'P. Eu quero descobrir como é que esse vetor que mora, que é equivalente a essa matriz, se transforma. Então, tá? W''P. Então isso vai ficar epsilon P e J. Vou botar os épsilons todos juntos. Epsilon K M L. R I K R J N W L. Aqui tem um fator 2. Vou botar um meio aqui. Agora observe que é o seguinte. Esse tensor aqui, esse objeto aqui é antissimétrico em J. Se esse objeto aqui é antissimétrico em J, significa que essa composição aqui é antissimétrica em J. Mas automaticamente essa composição também é antissimétrica em Kn. Então deixa eu apagar isso aqui. Então o que vocês estão observando é o seguinte, agora, essa transformação, tá, é uma transformação linear no vetor W, é linear em W, mas ela já não é mais uma transformação linear na matriz de S U N. Tem 2 matrizes de S U N aqui. Essa relação é quadrática nas matrizes do grupo, na transformação. Ela é linear no objeto que se transforma, no tensor, mas ela é quadrática nesse elemento do grupo. Vamos observar essa relação. A minha matriz de S U N, ela satisfaz essa propriedade aqui. As matrizes de S U N são todas unitárias. Então, se nós, por exemplo, tirarmos dizer que a gente tire o transposto dessa relação, R estar
R a menos 1 transposto. Vou colocar assim. Então, essa relação aqui, se a gente observar bem, vamos colocar assim, nós temos aqui o seguinte, ó, epsilon e kappa. Então, esse elemento aqui é o elemento I kappa da matriz R. Eu posso simplesmente trocar essa matriz pela sua transposta e colocar aqui para R I kappa é R transposto kappa I. RJM é R transposto MJ. Não fiz nada, simplesmente reescrevi essa relação em termos dos seus transpostos. Agora vocês estão observando o seguinte, eu estou nessa composição aqui, multiplicando um elemento de R transposto por outro elemento de R transposto, mas sempre sujeito a essa condição. Esses índices M e K não podem ser iguais por causa desse R. Há uma antissimetria em M e K e há uma antissimetria em J. Então, basicamente, estou formando um produto antissimétrico dessas matrizes R transposto. Estou só usando isso para motivar vocês a verem o seguinte. Se eu pegar essa matriz R transposta, se eu pegar a matriz R transposta e inverter, como é que a gente tira o elemento da inversa? Eu vou pegar uma matriz qualquer, M-1. Inverter uma matriz. O que a gente faz com essa matriz inversa? A gente pega o cofator do elemento MJI e divide pelo determinante da matriz. É uma regrinha prática para nós calcularmos elementos de matriz inversa, elemento a elemento. Pega o cofator do elemento transposto e divide pelo determinante. Tratando-se de SUN, o determinante é 1. Então não vou nem escrever determinante. Se essa matriz é uma matriz de SUN, então vou colocar aqui, isso aqui é R menos 1, matriz de SUN, vai ser simplesmente o cofator do RJI. Que é, na verdade, o cofator do R e J, do R transposto e J. Agora, se você lembrar do que é o cofator, né, se eu tiver uma matriz 3x3, por exemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, se eu pegar o cofator de um dado elemento, que seja esse, eu estou suprimindo essa linha e essa coluna, estou fazendo esse produto aqui, estou tirando um subdeterminante de uma ordem inferior, de uma matriz 2x2. Esse subdeterminante ele vai ser o produto de dois elementos. Ó, o que está aparecendo aqui é exatamente o produto de dois elementos. Então, usando só esses dados que a gente vai recompondo, que vocês conhecem aí dos cursos básicos de cálculo de álgebra de matrizes, né? Cálculo de determinante, das propriedades do determinante, vocês podem mostrar que devido à antissimetria em MK simultaneamente com IJ, o produto desses dois ângulos aqui, isso aqui está dando para nós, essa relação está simplesmente me dando o inverso, o elemento. Isso aqui tem, deixa eu pegar aqui, o KN que está somado, o IJ que está somado, isso aqui está me dando epsilon e vai me dar, o inverso vai me dar esse elemento RA. Menos, esse aqui é R transposto, eu estou na verdade eu vou estar invertendo a matriz R transposta, mas o inverso da matriz R transposta, devido às propriedades de SUN, R está R transposta menos 1, que nós vimos agora, a matriz é unitária. Então, se nós transpusermos essa relação, a gente ganha isso. E o que nós estamos calculando aqui, na verdade, é o inverso do R transposto, elemento a elemento. Então, essa relação aqui, ela está me dizendo exatamente isso aqui. Isso aqui é o R está elemento TL da DR. Então, lembrando-se das propriedades de determinante, daquilo que é o conceito de cofator, vocês vão ver que esse objeto aqui todo, isso aqui nada mais é, o fator 2 aparece por causa da antissimetria contemporânea, não, da antissimetria simultânea, em KM e J, vai me dar um fator 2 que vai cancelar esse fator, e eu vou estar calculando aqui, na verdade, elemento a elemento, o inverso da matriz R transposta. Mas o inverso da matriz R transposta é a matriz R externa. Então, na verdade, o que a gente está dizendo é o seguinte, esse objeto, que é o tensor, que é esse objeto o tensor antissimétrico, né, que a gente está formando aqui, esse objeto aqui, que é essa matriz antissimétrica 3x3, que se transforma desse modo aqui, e que tem aquelas três componentes que eu associei a um vetor W, na verdade, ela está se transformando com o elemento R transposto.
Quer dizer, R está se transformando então na representação complexo conjugado. Então, esse objeto que está aqui, apesar de ser uma representação 3, ela não é o mesmo 3 que esse. Porque esse 3 aqui é um 3 vetorial. Esse 3 que está aqui, ele é um 3 vetorial circunstancial, porque acontece em 3 dimensões uma matriz antissimétrica ser equivalente a um vetor. Então, aqui, na verdade, isso aqui é equivalente a um vetor de 3 componentes. Só que quando eu fizer uma transformação de SU3, esse vetor de 3 componentes, ele não vai sentir a mesma transformação que o U e V sentem, que é o R. Ele vai sentir a transformação feita pelo R star, que é a representação complexo conjugado. Então, essa representação aqui é a representação conjugada complexa. Não é assim, graficamente, não é óbvio. Também não é óbvio você ver que uma matriz, o tensor, uma matriz antissimétrica 3×3, ela vai se transformar, segundo SU3, com a matriz R star. Quer dizer, a gente fez aqui uma álgebrazinha, só para lembrar vocês que, na verdade, eu estou calculando o produto, né, de dois R's, na verdade, eu estou invertendo, claro, com esses épsilons aqui no lugar certo, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é inverter a matriz R. Só que a matriz R que está aparecendo aqui não é, é o R transposto. O inverso do R transposto é o R star. Então, é um exercício simples, né? Não estou dizendo que é óbvio, mas é simples. Um exercício de só recompor as propriedades básicas do que é inverter uma matriz e das propriedades de determinante, né? Determinante de uma matriz 2×2. Então, está aqui. Então, o que vai substituir esse produto de dois R's é a matriz R star. Então, o que a gente está dizendo é isso aqui. Na verdade, essa representação aqui, se eu, na verdade, pegar esse tensor, o I, VJ, na composição, a parte antissimétrica desse tensor, esse objeto aqui, ele é equivalente a um vetor, e esse vetor aqui vai se transformar desse modo. Ele vai ver, não a matriz, não é nem a matriz hermitiana conjugada, não. É a matriz complexo conjugada. Eu não vou transpor. Estou pegando o conjugado complexo, elemento a elemento. Então, isso aqui é a representação 3 estágios. Se vocês fizerem, por exemplo, esse mesmo exercício para SU2, é muito mais simples. Porque para SU2, se vocês fizerem o mesmo exercício, deixa eu apagar isso aqui. Bom, antes de mais nada, está claro o conceito onde eu quero chegar? Tá, então, o conceito que eu quero chegar é que eu produzi uma representação complexa conjugada aqui. Isso aqui é típico de SU3. Isso aqui é típico de SU3 porque somente no caso de SU3, uma matriz antissimétrica 3×3 é equivalente a um vetor. E aí, esse cara aqui, que aparentemente era uma matriz, na verdade é um vetor, tão vetor quanto esses caras aqui. Só que esses vetores, quando eles sofrem uma transformação de SU3, esse cara sofre a transformação complexa conjugada daqui esse só. Então, por que eu preciso fazer isso na física? Porque eu estou localizando como os objetos se comportam segundo as transformações de uma simetria que eu tenho. A gente faz isso toda hora em física, quando a gente vai estudar grandezas escalares, grandezas vetoriais, grandezas tensoriais. O que eu estou fazendo o tempo todo? Eu estou classificando as grandezas de acordo com as propriedades que elas têm sobre os grupos de rotação. Aqui eu não estou falando de grupo de rotação, estou falando de uma simetria SU3. Então, de repente, estou falando de uma física ligada à simetria de cor, ou posso estar falando de uma física ligada à simetria de sabor, se for o SU3 de Hellman. Então, a gente tem, ou posso estar falando de uma física ligada a um oscilador harmônico tridimensional isotrópico. Se eu pegar um oscilador harmônico tridimensional isotrópico, na primeira aula nós mostramos que aquela P² mais X², ele nada mais é do que tem uma simetria SU3 embutida aí. Então, eu estou falando de uma simetria no sistema físico. E essa simetria do sistema físico, ela precisa localizar as grandezas naquilo que são as representações irredutíveis do grupo de simetria. E vamos dizer, na teoria de grupos ou na álgebra, o que nós chamamos de representações irredutíveis, nós na física chamamos de múltiplex. Então, quando eu pego um duplete, quando eu pego um triplete, quando eu pego um quadriplete, na verdade, eu estou pegando uma representação irredutível de 2 dimensões, de 3 dimensões, de 4 dimensões, de um certo grupo de simetria. Se vocês fizerem esse mesmo exercício para SU2, a situação é muito mais simples. Por quê? Quando nós compomos dois objetos da representação fundamental de SU2,
um vetor de duas componentes vezes outro vetor de duas componentes, e eu vou formar de novo a matriz T, aí eu vou pegar a parte simétrica e vou pegar a parte antissimétrica. A parte antissimétrica é isso aqui, é o I dj menos o j di sobre 2. Mas qual é a estrutura de uma matriz antissimétrica 2 por 2? Qualquer matriz antissimétrica 2 por 2, ela só tem um elemento, ela é 0 menos alfa 0. Então toda matriz antissimétrica 2 por 2 é proporcional a esse objeto aqui. Mas esse objeto aqui é o tensor de Levy-Típica bidimensional. Então eu posso sempre escrever esse objeto aqui como sendo epsilon e j vezes um alfa. Ou seja, uma matriz 2 por 2 antissimétrica, ela é equivalente a um escalar. Uma matriz antissimétrica 3 por 3 é equivalente a um vetor. Então eu tenho um grau de liberdade apenas, eu tenho apenas um escalar. Então toda matriz antissimétrica 2 por 2, ela pode ser, extraio dela um escalar. Aí agora é claro, se eu faço uma transformação de S2, né, então quer dizer, o que vai aparecer aqui vai ser justamente o determinante. Se eu pegar essa transformação agora, então beleza. Então o meu A se transforma desse modo aqui. A linha IJ, no caso do S2, é R I K, R J L, A K L. Só que no caso do S2, a relação de dualidade que eu vou ter aqui é de um escalar, epsilon J alfa linha. Então isso vai ser R I K, R J L, epsilon K L alfa. Então, como é que a alfa-linha se relaciona com alfa? É esse cara aqui, o que é? Propriedade determinante, uma matriz 2 por 2. Se eu pegar esse produto aqui, isso aqui, no caso de uma matriz 2 por 2, nada mais é do que epsilon e j determinante de R. São determinantes da matriz. Produto de dois elementos cruzados, por causa do R. Mas o determinante de qualquer matriz S2 é 1. Então, isso aqui vale 1. Então, eu tenho que epsilon e j alfa-linha é igual a epsilon e j alfa. Então, alfa-linha é igual a alfa. Essa grandeza de fato é um escalar. Então, no caso de S2, essa representação aqui, na verdade, é a representação escalar. Porque se eu fizer esse mesmo exercício para S2, então 2 vezes 2, 4. Aqui é a matriz simétrica. Uma matriz simétrica 2 por 2 tem 3 elementos. Uma matriz antissimétrica 2 por 2 tem um único elemento. 1. Então, se eu fizer uma transformação de S2, eu tenho aqui um triplete. Então, um dublete de SO2 vezes um dublete de SO2 me dá um triplete de SO2 mais um singlete de SO2. E aí esse alfa. O alfa está aqui. Isso aqui me representa, na verdade, um escalar. Então, isso é o que a gente já sabe lá da mecânica quântica. Se eu pegar o spin meio e fizer compuser com o spin meio, eu vou ter spin 1 e spin 0. O spin 1 tem 3 componentes, mais 1, 0 e menos 1. É justamente o triplete. E o spin 0 é um singlete, ele só tem uma componente, 2s mais 1 é 1. Então isso aqui é o spin 0. Então no caso da mecânica quântica, esse cara aqui está me dizendo que esse aqui é o estado de spin 1 a partir de meio por meio, e esse cara aqui é o estado de spin 0. E eu tenho um 0 aqui, né? Eu 1 tem, mais 1, 0 e menos 1. Esse 1 aqui é simétrico. Então, o estado de projeção de spin 0 do spin 1 é esse objeto aqui. É o spin up vezes o spin down, mais o spin down do primeiro vezes o spin up do segundo sobre 2. É isso que a gente já vê na mecânica quântica. É isso aqui, é a parte simétrica. E esse cara aqui é a parte antissimétrica, que é o spin up do primeiro, o spin down do segundo, menos o spin down do primeiro, o spin up do segundo sobre 2. Então, isso aqui é a combinação, é a função de onda que a gente chama antissimétrica no espaço do spin, e isso aqui é a função de onda simétrica no espaço do spin. Então, se eu pegar dois elétrons com um spin meio, e fizer um estado mais geral de 2 elétrons de spin meio, eu posso ter um estado de spin 1 com 3 componentes ou um estado de spin 0. O estado de spin 1, ele vai ter spin mais 1 se os dois apontarem para cima, spin menos 1 se os dois apontarem para baixo, e vai dar na projeção, no estado de polarização 0 do spin 1 na combinação simétrica. E a combinação antissimétrica é o estado singlete, é o verdadeiro spin 0. É claro, então é essa o 2 da ideia. Então o Young-Tableau, ele resolve, qualquer coisa de spin, é só fazer Young-Tableau de SO2. Como a gente vai ver, vamos fazer para o SON e a gente pode particularizar. Mas toda aquela questão da mecânica quântica, na verdade, não é mecânica quântica, é teoria de grupo.
A mecânica quântica só medida. Onde está a mecânica quântica aqui? Não tem hora, não tem mecânica quântica nenhuma. Agora bota H cortado aqui, bota H cortado aqui, bota H cortado aqui, virou mecânica quântica. Por quê? Porque a unidade de spin é H cortado. Então a mecânica quântica é H cortado vezes a teoria de grupo, né? Posso dizer isso, que o spin mas é isso que está acontecendo. O spin é H cortado vezes S2. Isso aqui é pura, isso aqui é teoria de grupo, isso aqui é álgebra linear, né? Isso aqui é física. A física está aqui, ela me dá a unidade. Diz que isso aqui vai 10 a menos 34 joules segundos, aí sim, eu não física. Mas do lado direito, então tudo que eu estou fazendo pode virar física, se eu colocar a constante certa no lugar, né? Basta procurar a constante correta. Tá claro o conceito? Então, só para ver que essas coisas... Então, a questão é, o spin, afinal de contas, ele é um conceito quântico ou ele é um conceito da teoria de grupo? Onde é? O que realmente é o spin? Então, o spin ele é meio misto nesse sentido. O H cortado vem da mecânica quântica, não tem mecânica clássica nenhuma. Mas o SO2, na verdade, é o SO3. Isso aqui é teoria de grupo. Então, se eu fizer rotações no espaço, isso aqui é exatamente o que está acontecendo. Isso aqui é um padrão de transformação de objetos sob rotação. Que objetos são esses? São objetos chamados férmions, são spinores. Então, o spin ele é uma combinação de mecânica quântica com alguma propriedade geométrica do espaço-tempo. O espaço, ele percebe, se eu fizer rotação no sistema de eixos, os objetos reagem. O vetor sabe, se eu faço uma rotação no sistema de eixo, o vetor sofre uma rotação. O spinor também sofre. Então, o fato do spin ser quantizado não é um problema da mecânica quântica. É uma questão da teoria de grupo. Agora, o fato do spin ser quantizado em unidade de H cortado é que é a mecânica quântica. Então, o spin é uma combinação de mecânica quântica com propriedade geométrica do próprio espaço. Se eu não vivesse no espaço tridimensional, se nós vivêssemos no estado, segundo a teoria de cordas, nós vivemos no espaço de 10 dimensões, mas o nosso mundo é a fronteira quadridimensional de um universo 5-dimensional, que é essa famosa 5 brana que a teoria de cordas nos dá. Então, o que é o spin no mundo de 5 dimensões? Ele é quantizado? Como é que ele é quantizado? Então, esse grupo aqui, essa parte aqui é a parte que me diz aonde é que eu estou falando da partícula. Eu estou falando da partícula o quê? No espaço tridimensional? Ou eu estou falando da partícula no espaço quadridimensional? Então vai mudar o grupo aqui. O H cortado fica. Isso aqui é um legado da mecânica quântica. Então isso aqui é universal. Isso aqui independe do espaço. Isso aqui é uma propriedade microscópica da matéria. Mas aqui é que vai dar a propriedade do espaço. Se eu tiver, por exemplo, um espaço de 4 dimensões espaciais, eu já não posso ter uma componente só do spin. O spin tem que ter 2 componentes. É por aí que a gente está pegando essas coisas. Está claro o conceito, então? Então vamos em frente. S3. Deixa eu botar isso aqui, só para voltar. Então, no caso, deixa eu botar isso aqui, no caso do S2, no caso do SO2, isso aqui é dublete com dublete, dando triplete, soma direta com singlete. Se essa mesma diagramática for feita no caso do S3, isso aqui vai ser triplete com triplete, dando sextete mais triplete. Só que não é o mesmo triplete, é triplete star. Então eu tenho 2 tipos de tripletes no caso do grupo S3. Aqui, se não fosse isso, eu não teria quarto e antiquarto. Se os quartos estão aqui, os antiquartos estão aqui. No caso do SO2, isso não existe. No caso do SO2, o 2 star é equivalente ao 2. Por quê? Por causa daquela relação, por causa das relações de determinante. No caso do SO2, tem um produto de 2 objetos aqui também, mas eu vou estar tirando o determinante. Então, no caso do SO2, se nós pegarmos a representação 2 star, então vamos pegar, o que é o SO2 para nós? Então, quem é a transformação de SO2 no dublete? É exponencial de I, ômega A, a
as matrizes de Pauli sobre 2. Então, isso aqui é o SO2 no dublete, matrizes 2 por 2. Se eu pegar a mesma representação estar, eu vou estar pegando exponencial de menos I ômega A sigma A estar sobre 2. Então tá lá, vou fazer isso aqui. Isso é importante porque o grupo SO2, na verdade, é um grupo unitário, mas na verdade ele acaba tendo propriedade de realidade. Isso é fundamental na mecânica, na teoria eletrofrágil. Essa relação é que me mostra por que os antiquarks, os quarks né, de Bach podem ganhar massa. Por que o neutrino tem massa zero? Na teoria, essa relação simples, inocente da teoria de grupo, ela vai me dizer o seguinte: na teoria eletrofrágil, quando eu coloco o neutrino e o elétron no mesmo dublete de SO2, eu também tenho que colocar o quark U e o quark D no mesmo dublete de SO2. Só que o neutrino tem massa zero no modelo padrão, o elétron não. Então, pelo mecanismo de Higgs, o elétron ganha massa e o neutrino fica de massa zero. Então, se eu fosse fazer a mesma coisa no setor de quarks, o quark D ganharia massa e o quark U seria de massa zero. No entanto, o quark U tem massa. Como é que essa questão se resolve? A teoria de grupo tem a resposta para isso. A teoria de grupo tem a resposta para isso, dizendo que o Higgs, que vive num dublete de SO2 também, ele usufrui dessa propriedade de 2 ser equivalente ao 2 estar. Sendo 2 equivalente ao 2 estar, o Higgs, que dá massa para o elétron, o complexo conjugado dele pode dar massa para o quark U, mas o Higgs não dá massa para o neutrino. Então, uma questão simples como essa que eu estou colocando para vocês, só para contextualizar, para o cara não pensar que isso é um mero exercício de álgebra matricial. Na teoria eletrofrágil, quando o Salam compôs a teoria eletrofrágil, ele teve um bom senso de colocar o Higgs e de pegar o complexo conjugado do Higgs. O Higgs chamado conjugado de carga. E esse cara aqui está na mesma representação, então ele não perturba a simetria SO2 e ele consegue dar massa ao quark U e deixar o neutrino de massa nula, sem quebrar a simetria, né, sem quebrar a simetria SO2 original do modelo. Então isso é uma coisa importante. Essa relação que a gente está colocando aqui é uma relação muito simples, mas que tem uma consequência. Então vamos explorar ela mais um pouquinho. Eu estou dizendo o seguinte: então, se nós estamos no dublete de SO2, olha isso que nós estamos dizendo aqui. Então nós temos um vetor D', uma transformação 2 por 2 de SO2, vetor D. Então isso aqui significa que esse vetor D' ali, né, vou colocar assim, ele tem aqui a matriz exponencial de I, os 3 parâmetros de SO2, os 3 geradores de SO2, isso tudo aqui é uma matriz do elemento IJ atuando no V'. Essa é a representação 2. Se eu for para a representação 2 estar, eu vou tirar o complexo conjugado dessa relação. Então nós vamos ter D' estar exponencial menos I, parâmetros são reais. Aqui as matrizes de Pauli não são reais, mas aparece aqui o conjugado complexo. Elemento IJ, VJ está. Tá lá. Pronto, estou colocando a coisa literalmente. Vamos agora usar uma propriedade, vamos observar uma propriedade interessante das matrizes de Pauli. A matriz sigma x é real. A matriz sigma y é puramente imaginária. É 0 menos I e 0. E a matriz sigma z é real. 1, 0, 0, menos 1. Então essas matrizes satisfazem essa propriedade. Vamos observar o seguinte. Existe uma matriz que eu vou chamar de C. Tem essa propriedade. C, sigma I estar, C é menos 1, igual a menos sigma. Esse é o sigma. Menos sigma. Então, por exemplo, isso significa o seguinte. Bom, se eu tenho essa relação, então a pergunta é, será que existe, será que eu consigo encontrar uma matriz C 2 por 2 complexa que satisfaça a essa relação? Vamos ver por construção. Se essa relação, eu quero saber se isso é possível, vou tentar construir isso, né? O Pipo não gosta muito desse argumento, você prova construindo, né? Você
Eu gostaria de provar com primeiros princípios, né? Tem que prova aqui 1 mais 1 é 2. A gente aqui vai... Mas é razoável. É razoável. De quando você fala assim, ah, tá, vamos descobrir. Então supõe que existe. Então os físicos não são tão imbecis, né? Não, isso. Matemática, eles não não estou entendendo. A nossa tribo não é tão imbecil. Então tá certo. Então nossa tribo, não sendo tão imbecil, ela vai mostrar que uma coisa existe por construção. Se você mostrar que ela existe, ela existe. A não ser que você esteja na auto-baseado, né? Então, se ela existe, ela existe. Né? Pelo menos sem baseado é verdade. Existe, existe. Né? Então vamos lá. Então, cara, essa relação tem sentido? Vamos ver. Se ela existe, vamos ver se eu consigo construir a matriz C. Multiplica a direita por C. Muito bem. Vamos fazer essa relação com a matriz sigma x. Para a matriz sigma x, eu tenho que C sigma x estar, que é o próprio sigma x, é menos sigma x C. Então, a matriz C, se ela existir, ela tem que antes computar com a primeira matriz de Pauli. A segunda matriz de Pauli é puramente imaginária. Então, aqui eu ganho um sinal menos que come esse sinal menos. Então, se a matriz C existir, ela tem que ser comutativa com a segunda matriz de Pauli. A mesma coisa vai valer para a terceira matriz. Tem essa relação mais aqui, então esse menos persiste. Então, se essa matriz existir, ela também vai anticomutar com a terceira matriz de Pauli. E aí, a pergunta é, existe uma matriz que comute com 1 e com 3 e anticomute com 1 e com 3 e que comute com 2? Então, qualquer matriz commuta consigo própria. Então, sigma y commuta com ela mesma. Sigma y anticomuta com sigma x. Sigma y anticomuta com sigma z. Então, esse problema tem uma solução. Eu posso tomar C como sendo a própria matriz de Pauli sigma y ou qualquer múltiplo dela. Posso tornar ela real. Se eu quiser, posso pegar igual a I sigma y. Essa matriz aqui comuta com sigma y, essa matriz anticomuta com sigma x, essa matriz anticomuta com sigma z, e essa matriz tem uma propriedade. O conjugado hermitiano dela é menos i, as matrizes de Pauli são hermitianas, então o conjugado hermitiano dela é C é menos 1. Então essa matriz é unitária. Então eu encontro uma matriz unitária antissimétrica que anticomuta com essas matrizes de Pauli. Então, só um exercício simples, uma constatação. Então, existe uma matriz que me faça essa relação aqui, que me transforme. Então, o que eu fiz foi isso. Então, a matriz C, que é igual a I sigma y, ela tem essa propriedade. C, sigma y, C é menos 1, C é sigma. Qualquer que seja a matriz de Pauli, ela vai me levar em menos a outra. Então, eu tenho um mapeamento entre as matrizes de Pauli com complexo conjugado e as matrizes de Pauli antijusto. Certo? Posso apagar isso aqui. Não é só para lembrar. Então, isso que nós fizemos. Então, vamos voltar a essa relação aqui agora. Então, vamos escrever essa relação em forma matricial. Vamos abandonar os índices de linha e covariância. Então, nós temos que V' estar é exponencial de menos I, ômega A, sigma A estar sobre 2, a matriz C existe. Então vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar essa relação à esquerda por C. Então aqui eu vou ter C, V' estar. Aqui eu vou ter C exponencial de menos I, ômega A, e sigma A estar sobre 2. E aqui eu vou ter o V estar. Claro, essa matriz C ela não pode passar por aqui, porque essa matriz é 2 por 2, e isso aqui é uma matriz 2 por 2, ela não é anticomuta, nem comuta. Isso aqui é uma soma das três matrizes de Pauli, então não posso passar. Mas eu posso colocar um C menos 1 aqui e colocar um C. E aí agora a gente pode invocar uma propriedade da exponencial de uma matriz. Se eu pegar C, a exponencial de uma matriz M vezes C é menos 1, isso aqui é a mesma coisa que a exponencial de C M C é menos 1. Basta a gente fazer a expansão em série que a gente vê. Isso aqui é C, identidade, mais M vezes M sobre o série de tempo, blá, 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 C é menos 1. Então, eu posso pegar essa matriz aqui e escrever C vezes C é menos 1, né? Aqui é a identidade. Então, o primeiro termo é a própria identidade. O segundo termo é C, M, C é menos 1. O terceiro termo é um meio de C, M. Aí eu posso voltar C é menos 1 aqui, C aqui, M, C é menos 1. Certo? Aqui, você tem você que formou Cm vezes MC é menos 1. Mas aí eu enxerto aqui C é menos 1C.
Então isso aqui é a segunda ordem. Se eu faço isso para todas as ordens, então a gente mostra que, devido à exponencial, quando eu passo a transformação de similaridade de uma matriz exponenciada, isso aqui é exponencial da transformação de similaridade. Então, isso simples, né? Então eu posso fazer isso aqui, eu posso trazer esse C para cá e esse C é menos 1 para cá, usando essa propriedade. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui para não ficar sobrecarregado. Vou fazer essa propriedade, vou botar o C aqui, vou tirar esse menos aqui, jogo ele para cá oportunamente, né? Deixo o fatorzinho 2 aqui, o C é menos 1. E mantém aquele C que ficou aqui. Então aquela relação ficou assim. Então esse C ficou aqui e esse C ficou aqui. E aqueles Cs que estavam aqui, eles puderam ascender para o expoente por causa dessa propriedade. Mas agora, essa matriz aqui, C, sigma A estar menos C é menos 1, isso nada mais é do que sigma A, dado que essa matriz C existe. Então eu posso substituir essa relação aqui por sigma A sobre 2. Então, o que eu estou mostrando é o seguinte, que na verdade, essa matriz C é real, porque ela é I sigma Y, então eu posso botar ela para dentro do conjugado complexo. Então eu estou mostrando o seguinte, que se eu pegar esse espaço vetorial e multiplicar todos os vetores desse espaço vetorial por uma matriz C, eu vou formar aqui uma matriz que eu vou chamar, sei lá, de vetil. O vetor vetil. Então eu vou fazer uma redefinição dos vetores. Todo e qualquer vetor desse espaço vai ser multiplicado por essa transformação. Então você está me dizendo o seguinte, que vetil linha estar é exatamente a transformação de SU2 vezes o vetil. Ou seja, a matriz que faz a transformação do conjugado complexo é exatamente a mesma matriz que está na representação. Então o que nós estamos dizendo com isso é que no caso do grupo SU2, essa representação não é nova. Ela nada mais é do que as duas representações são a mesma coisa, a menos dessa matriz 0 e menos 1, 0. Simplesmente eu faço uma redefinição. Então isso mostra que no caso do grupo SU2, a representação 2 está nada mais é do que a representação 2. Então, no mundo SU2 não tem quarto e antiquarto. Porque o antiquarto, na verdade, ele vai sofrer a mesma transformação que o quarto. Então, graças a Deus, a simetria da física nuclear não é SU2. Por isso existem só 2 quartos, pelo menos hoje a gente sabe que existem 6, né? 6 sabores. Mas é o único grupo que tem essa propriedade, nós vamos ver daqui a pouco pelo Luciano e Tablô, é o SU2. Então, no caso do S2, essa representação aqui, vamos explicar. Então, no caso do S2, nós temos isso aqui. 2 é equivalente ao 2 estar. No caso do S3, vocês vão fazer esse exercício, que eu acho que eu tinha até sugerido na aula passada, que é pegar, será que existe uma matriz C que faz esse mesmo trabalho com as matrizes de Gell-Mann que eu dei na aula passada? Então, vocês vão ver. Será que existe uma matriz 3x3 que, pegando as matrizes de Gell-Mann, as 8 matrizes de Gell-Mann, elas reproduzem aqui essa relação de equivalência, que nem eu faço com o S2. No caso do S3, essa relação aqui, a solução dela é inexistente. Não existe uma matriz C que faça essa ligação. Portanto, eu não posso conectar o espaço estar com a mesma transformação. Aqui vai sempre ficar o N estar. Então, no caso do grupo S3, a representação 3 não é equivalente à representação 3. Elas são representações diferentes, têm a mesma dimensionalidade, mas elas sentem a transformação de SU3 de modo diferente. Essa aqui vê os geradores, que são as matrizes de Gell-Mann, e essa aqui vai trabalhar com esses geradores, mas esses geradores não são equivalentes aos geradores originais, diferentemente do grupo SU2. Então, essa é uma propriedade típica do SU2, então, e essa aqui é uma propriedade que vai valer para SUN, para SU3, para qualquer N maior ou igual a 3. Muito bem, vou apagar isso aqui. E agora vamos ver essa propriedade. Estou tentando mostrar para vocês, né? Se vocês quiserem pegar Yann e Tablô, tem que programar e depois deixar as referências, mas Yann e Tablô é tipo daquela coisa que, cara, se você ler, você leva 3 dias para poder entender todas as regras. É melhor uma pessoa te contar, né? Então é aquela coisa que às vezes é mais fácil aprender na rua do que lendo a Bíblia, né? Aí você às vezes vai ficar tão complicado, né?
Porque é melhor a pessoa te contar, ó, o negócio funciona assim, 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 você aprende, depois você vai lá, consulta, né, para se refinar. Então eu não aconselho, se vocês quiserem pegar o melhor tratamento para ler sobre Young Tableau, pega o livro do Hammermesh. Ótimo. Só que você vai ler talvez 10 páginas para poder entender como é que essa coisa funciona. Eu estou tentando fazer de uma maneira mais suja, a mão está até suja mesmo, mais simplificada, mas que na prática vocês precisam saber é sujar a mão. Né? Depois o cara vai refinando o conhecimento. Isso é uma coisa simples, né? Não é uma coisa complicada. Então não adianta. Claro, também tudo isso já está informatizado, já tem pacotes para resolver todas essas questões. O que é importante é saber como funciona para poder saber ler os resultados, né? Porque às vezes o computador joga para nós uma resposta meio estranha, que a gente tem que avaliar. Então é bom saber como as coisas funcionam, mas ninguém mais precisa ficar multiplicando Young Tableaus, desenhando aqueles quadros inteiros, né? Porque já está tudo sistematizado. Mas é bom saber como funciona. Então vamos ver a outra propriedade agora. Olha, eu multipliquei 3 por 3, no caso do S2, eu multipliquei 2 por 2 e ganhei 1 e ganhei 0. Se eu multiplicar agora, então aqui por exemplo, significa o seguinte, eu peguei um vetor, o I, multipliquei pelo vetor o J e formei a combinação simétrica com a combinação antissimétrica, a combinação antissimétrica que eu fiz. Então imagina que agora eu pego 3 Young Tableau, pego esse aqui, produto tensorial, ele é associativo. Então quando vai multiplicar o primeiro, o segundo pelo terceiro, ou o primeiro pelo segundo pelo terceiro, tanto faz. Então esse cara aqui eu já sei o que deu para mim. Isso aqui para mim deu 1 mais 0. Vezes 2. Aí isso está como? Para mim, vezes. Vai dar assim, né? Isso aqui é o duplete, vai dar aqui é o triplete. Então, vou representar pela multiplicidade. Então, duplete. Olha isso aqui, ó. Representação 2, representação 2, representação 2. Então, 2 com 2 dá 3 e 1. 2 vezes 2, 4. 3 mais 1, 4. E aqui vezes esse 2. Agora, é claro, 3 vezes 2 dá 6. E 2 vezes 1 dá 2. Mas agora, esse 6 é 6 mesmo? Ou o que é esse 6? Então, o que nós temos aqui? O que eu estou pegando aqui? Eu estou pegando uma matriz simétrica. Eu estou pegando alguma coisa que é um simétrico S e J. Esse objeto é simétrico em J. E estou multiplicando com uma... Isso aqui é, vamos chamar isso aqui de UI. Chamar isso aqui de UI. Chamar isso aqui de DJ. E chamando isso aqui de WK. Então, na verdade, eu estou fazendo agora um produto tensorial de 3 vetores. Eu estou formando um tensor de rank 3, TIJK. Então, do ponto de vista do SUN, tudo quanto é SUN, vou botar assim, tudo quanto eu posso fazer isso para SUN, né? Então, isso aqui é a matriz R, I, L, transformação. Isso aqui é a matriz R, J, M. Isso aqui é a matriz R, K, M, T, LM. Então, isso aqui é a transformação típica de um tensor de rank 3 segundo o grupo SUN, né? Onde, claro, esse tensor de rank 3 foi composto pelo produto tensorial de 3 vetores na representação N. Eu estou pegando N vezes N vezes N. Claro que N vezes N vezes N vai dar uma coisa com dimensão N3. Então, eu tenho N3 componentes aí. Agora, então, essa é a lei de transformação. A pergunta, eu já sei que esse cara aqui se combinou com esse de duas formas. Os dois primeiros eu já tinha agrupado numa parte simétrica, que eu vou representar assim, vamos chamar, essa já é simétrica, e numa parte antissimétrica. Quebrei aquela matriz, né? Essa matriz N2, ela tem a parte simétrica e a parte antissimétrica. O que eu estou pagando agora? Multiplicando pelo vetor WK. Então eu vou formar aqui um objeto que é um tensor, chamar de T e JK. Esse tensor é simétrico nos dois primeiros índices, né? Tem a propriedade de simetria e tem o K. E esse tensor aqui tem a propriedade de antissimetria, a gente representa a antissimetria geralmente pelo comutador, né? E aqui o índice K. Então agora eu tenho dois tensores de rank 3. Esse aqui com essa propriedade de ser simétrico nos dois primeiros, e esse aqui com a propriedade de ser assimétrico nos dois primeiros. Então, claro, esse objeto aqui, nós já sabemos, esse índice, tem essa configuração aqui, tem N mais 1 sobre 2 possíveis, né? Combinações de índice. E aqui vezes esse N aqui. E esse cara aqui tem N menos 1 sobre 2 combinações de índice, né?
e vezes esse N aqui. Então, no final do dia, né, isso aqui está me dando N2 mais N, né, esse aqui ele vai cancelar esse cara aqui, vai ficar N3 sobre 2 mais N3 sobre 2, vai me dar esse N3 componente que esse cara tem que ter. Só que agora eu sei que essas N3 componentes estão distribuídas dessa forma, na parte simétrica vezes o cara e na parte ansimétrica vezes o. Vamos lá. Olha aqui, tá bom. Só para, isso aqui é geral, para SO3. SOE, perdão. Então vamos dar só uma olhadinha numa coisa. Vou pensar no caso agora do SO2, só para facilitar aqui um pouquinho, para ficar mais palpável. Não vamos generalizar essa coisa aqui no caso do SOE. Tá? Então aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, então eu tenho 2. Então eu tenho os 8 componentes. Aqui então nós tínhamos visto que nós tínhamos tido o triplete mais o singlete. Então isso aqui, spin 1 mais spin 0 vezes spin meio. Dublete são duas componentes, 2S mais 1 igual a 2, spin igual a meio. Então a gente sabe que então aqui eu estou compondo, na verdade, um spin 1 com um spin meio, e aqui eu estou, um spin 1 com um spin meio, e aqui eu estou compondo um spin 0 com um spin meio. Como esse cara aqui é um singlete, esse cara que na verdade é um escalar vezes um vetor, vai dar sempre um vetor. Então eu vou manter esse 3 aqui vezes o 2, que eu não sei quem é, mas esse cara aqui é o dublete. Por quê? Porque, na verdade, isso aqui o que é? Uma matriz antissimétrica 2×2. Uma matriz antissimétrica 2×2 tem essa estrutura, é epsilon e alfa, epsilon j vezes alfa. Esse cara aqui é um vetor WK. Então, esse objeto aqui, na verdade, é um escalar vezes um vetor. Um escalar vezes um vetor, que dá um vetor. Então, esse cara aqui está me dando esse objeto aqui, que tem duas componentes. Esse k vai de 1 a 2, então isso aqui é um spin meio. Então, na verdade, eu estou fazendo isso, eu estou compondo spin 0 com spin meio, eu estou ganhando aqui o spin meio. Agora, na verdade, a gente está compondo aqui spin 1 com spin meio. E a gente sabe lá da mecânica quântica que isso pode dar 3 meios e meio. Vamos tentar ver o que está aqui agora. Então, eu tenho esse objeto aqui, que tem 3 vezes 2, 6. Aqui eu tenho 6 componentes. Então, eu tenho um objeto desse modo aqui. Então, o que nós estamos fazendo é isso aqui. Ó. Nós pegamos esse objeto aqui e compusemos com esse objeto. Isso aqui deu para nós isso aqui. Esse é o primeiro termo. Isso aqui é o que está dentro do parênteses. É essa operação gráfica aqui, correspondente a essa operação. Certo? Box vezes box, tá? O box simétrico. No caso do SO2, isso aqui tem 3 componentes. No caso do SO2, isso aqui nada mais é do que o escalar. Esse objeto. Então, o objeto aqui é o escalar. E aí agora, o que eu estou fazendo é multiplicando por esse box. Mas a gente já aprendeu uma coisa. Que quando eu multiplico um índice, quando eu multiplico por um box, aqui, então deixa eu botar isso aqui, já virou um singlete. Isso aqui eu já vou botar assim, sob a forma de um índice. Só tem uma componente, é um escalar. Agora, como é que a gente encaixa essa caixinha? Essa caixinha aqui, ela pode vir na lateral ou ela pode vir embaixo. Então eu vou poder pegar esse quadradinho aqui, esse tablô aqui, que já está pronto, e vou ter que ligar esse cara. Claro, eu posso ligar esse cara colocando ele aqui, mas eu poderia ligar esse cara também, por exemplo, colocando ele aqui. Colocar ele aqui seria equivalente, porque na verdade eu teria dois índices antissimétricos com um índice livre, então daria a mesma coisa, só uma questão gráfica. Então eu poderia trabalhar com esse cara aqui e esse cara aqui. Mas nós já aprendemos uma coisa, que quando na verdade eu estou fazendo essa operação significa que eu estou fazendo a combinação antissimétrica. Significa o seguinte, que eu estaria pegando S e J, estou multiplicando pelo cara WK, estaria formando S e JK. Só que esse cara aqui já é simétrico em J. Eu posso agora fazer a mesma coisa, eu posso simetrizar isso em JK. Não preciso simetrizar em K, porque quem simetriza em JK, como isso aqui é simétrico em J, eu já estou simetrizando em K. Então eu poderia pegar a combinação simétrica ou a combinação antissimétrica. Então a gente sabe que colocar do lado significa simetrizar. Colocar embaixo significa antissimetrizar. Mas a gente já aprendeu que colocar embaixo, sempre eu colocar um índice embaixo do outro, no caso do SO2, isso vira um singlete. Singlete é sempre essa combinação.
Então, aqui eu até poderia, desculpa, aqui eu acho melhor botar 3, não botar, colocar a dimensionalidade de 3 e 1 para dizer que isso aqui é um singlete, é um só. Bom, então isso aqui para nós é um singlete. Então tá claro, esse cara que está aqui, que é o antissimétrico com esse cara aqui, na verdade ele dá esse 2 aqui. Então isso aqui está pronto. Agora, esse cara aqui, ele poderia me dar esse objeto aqui, um objeto aqui, dessa forma aqui, completamente simetrizado. Então esse carinha aqui deveria estar me dando a outra representação. Então esse objeto aqui que nós estamos formando aqui, ele tinha 3 componentes vezes 2, 6. Então nós temos 6 componentes. Esse cara aqui então deveria estar me escrevendo 6 componentes. E esse cara aqui está me escrevendo essa. Agora, como a gente estava fazendo aqui, deixa eu botar aqui, como nós estávamos colocando aqui, nós tivemos essas duas possibilidades. Esse cara com esse cara, eu posso botar esse carinha aqui, aqui. Ou eu posso colocar, manter esse primeiro e agregar esse segundo colocando ele aqui. Esse aqui já está pronto, só tem esse. Então, esse cara vezes esse, isso aqui é um escalar vezes um vetor, o único jeito é que isso aqui vai me dar um único índice no final do dia. Então, esse objeto aqui, esse setor aqui, ó, é equivalente a um escalar. Se eu tiver um tensor, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu tenho um tensor que é antissimétrico nos 2 primeiros índices e tem um terceiro índice livre. Mas como eu estou num espaço de dimensão 2, não importa, qualquer objeto que é antissimétrico em 2 índices, ele pode sempre ser escrito como um εj vezes um objeto que eu vou chamar de T til K. Isso é fatal, porque se um objeto é antissimétrico em 2 índices, ele só pode ter um 1 é 0, um 2 fica, 2, 1 é menos um 2, e 2, 2 é 0, ele só tem uma componente, então eu substituo ele pelo retífica vezes esse. Então o que eu estou observando aqui é o seguinte, quando eu fizer esse produto aqui, eu vou gerar 3 estruturas. Essa primeira estrutura aqui, vezes essa, se agregou assim e assim. Então eu estou gerando esse cara, mais esse cara aqui. E agora, desse lado aqui, esse cara aqui, eu estou gerando só esse. Mas esse cara aqui é equivalente a esse cara aqui corta por causa dessa razão. É um outro vetor. Não é o mesmo, mas é um outro. Então eu gerei 3 estruturas aqui. Esse objeto aqui tem 2 componentes, porque é um dublete. É o WK. Esse objeto aqui também sobrou um box assim. Box é 2 dimensões. Como esse cara aqui tem 8 dimensões, né, e aqui é 4, então esse cara aqui tem que ter dimensão 4. Então sobrou alguma coisa que é 4, 2 e 2. Quem que conhece a álgebra de spin sabe que quando eu componho spin meio com spin meio, nós ganhamos spin 1 mais spin 0. E aqui, esse boxzinho é o spin meio. E aqui nós estamos representando esse 2 pela multiplicidade. 2s mais 1 é 2. Então o spin é meio. Quando 2s mais 1 for 3, o spin é 1. Então aqui eu estou colocando spin 1 mais spin 0 vezes spin meio. Spin 1 com spin meio dá meio mais 3 vezes. E spin 0 com spin meio dá spin meio. Ó, esse aqui é o spin meio. É esse aqui. Esse aqui é o outro spin meio. É o que sai do 0 daqui. Opa, é esse que sai daqui. 1 com meio dá meio e 3 meio. Ó, esse meio aqui é esse meio aqui. E esse aqui é o spin 3 meio. 2s mais 1, com s igual a 3 meios, vale 4. Então esse cara aqui estaria correspondendo ao spin 3 meios, na física de spin, na mecânica quântica, isso aqui seria 3 meios de H cortado. Isso aqui seria um spin meio, e esse aqui seria outro spin meio. Então só estou ilustrando na mecânica quântica, para quem já sabe um pouquinho de mecânica quântica, eu estou fazendo isso. Mas para quem não sabe mecânica quântica, só sabe o quadrinho, então a gente só sabe jogar esse joguinho aqui, né, dos chamados Young e Tableau. Então esses Young e Tableauzinhos aqui eles estão representando, por exemplo, essa composição de spin. Então aqui eu tenho um objeto com dimensão 2, aqui eu tenho um objeto com dimensão 2, por exclusão, esse cara aqui tem que ter dimensão 4. Então a gente está vendo que, no caso do S2, toda vez que aparecer 2 quadradinhos, um embaixo do outro, eu posso riscar, porque isso é equivalente a um escalar, então só sobra o que está aqui. Por exemplo, no caso do S2, se eu pegasse alguma coisa que tivesse essa estrutura assim, isso aqui é escalar, isso aqui é escalar, isso aqui é escalar, no fundo isso aqui, sobra só esse aqui. Ou se eu pegasse um objeto assim,